Boa tarde, a paz do Senhor a todos. Boa tarde, a paz do Senhor a todos, amigos do Facebook, da igreja. Que a paz do Senhor Jesus esteja com vocês neste dia. Meu Deus, que luta para terminar esse livro de Amós. Que luta, Jesus. Só Deus sabe a batalha que passei, a batalha que enfrentei para chegar até aqui. Mas a obra de Deus, foi Deus quem mandou, é Deus quem manda na minha vida. O diabo pode querer calar minha boca, mas não consegue, porque Deus é o eu sou na minha vida. Amém? E na tua vida também eu creio que Deus te escolheu. Deus te escolheu, Deus te chamou, Deus te quer na presença dele. Deus te quer, a tua alma é preciosa para o Senhor. A tua alma é preciosa. Deus te ama, Deus te quer na presença dele. Amém? Então, vou iniciar fazendo uma oração, porque o Senhor tem pressa. O Senhor está voltando, Ele tem pressa. Ele tem pressa, Ele tem pressa. Para ontem, Ele tem. Para ontem. Meu Deus. Senhor Jesus, vem, Senhor, nessa tarde, Deus, com a tua presença sobre este lugar. Alcança, Senhor, a cada vida, Pai, aonde chegar, Senhor, este som, esse vídeo, Pai. Repreende, Senhor, toda a fúria do inimigo, Senhor, sobre, ó Deus, este lugar, ó Deus, esses ares, Pai, toda a batalha espiritual, Senhor. Aqui, Pai, nesse lar, ó Deus, que o Senhor venha com a tua presença agora, repreendendo, Senhor, todo o dardo do inimigo, toda a batalha espiritual, Senhor. Porque o Senhor é o dono, Pai, o dono da tua igreja, o Senhor é o dono do teu povo, Pai. Guerreia, Senhor, pelo teu povo neste dia, Pai. Guerreia, Senhor, aonde chegar, ó Deus, esse som, Pai. Aonde chegar esse vídeo, Pai, eu não sou nada, eu não sou ninguém. Mas mesmo assim, o Senhor me escolheu, o Senhor me ungiu para estar, ó Deus, nesse dia falando, Pai, tudo aquilo que o Senhor quer, ó Deus, para o teu povo. Venha, Senhor, agir, Senhor, que caia, Senhor, certas, que quebre laços, que rompa barreiras, que rompa cadeias, que vidas sejam libertas, que sejam salvas, sejam restauradas, sejam curadas, sejam convertidas para a glória do Senhor, Pai, que essa alma se renda a Ti, para a glória do Senhor Jesus. Amém. A palavra é Tua, Senhor. Amém. Nesse dia, eu venho com grande temor do Senhor. Dia 19 de julho, que você anote aí. Anote aí esse dia. Eu não sei o que vai acontecer daqui pra frente, só Deus sabe. Só Deus sabe a batalha que estamos passando, que estamos vivendo no mundo espiritual. No mundo espiritual. Uma batalha muito grande por almas. Satanás guerreia por almas, guerreia por querer calar a boca daquele que ele chamou. E muitos que Deus chamou, que tem chamado, que é ungido, que é escolhido. Satanás está o quê? Cortando, tá matando, tá ceifando vidas. Que você não seja ceifado, que você não seja carregado, que você se renda ao Senhor e se arrependa dos seus pecados. Deus te ama, Deus está de braços abertos para você. Deus está de braços abertos para você. Ele te ama tanto. Ele não olha para os teus defeitos. Ele não olha para as suas falhas, para os seus pecados escondidos que você tem, pecados escondidos que só Deus sabe. Ele não olha para isso, ele olha para o teu interior, para o teu coração, para a tua alma. Ele te ama, independente do teu erro, do teu pecado, como foi falado aqui nesse livro de Amós. Todos os dias Deus falou, Deus abomina o pecado, mas ama o pecador.
A palavra do Senhor é isso. A palavra do Senhor é isso que Ele nos fala. De Gênesis a Apocalipse, é isso. O Espírito de Deus geme pela tua alma, geme pela tua vida. Então que hoje, marque aí, 19 de julho, é um dia que Deus marcou para guerrear pela tua vida. Para guerrear pela tua vida. Amém? Deus está guerreando pela tua vida. Que até o final desta mensagem você venha sentir aí a tua alma tremer, a tua alma querer sair pelo peito. Querer sair, querer se jogar diante do Senhor, querer se prostrar. Se você pudesse ver o quanto Deus é grande, o quanto Deus é lindo, o quanto Deus é maravilhoso, você ia se render a Ele, você ia se prostrar na presença dEle, sem olhar para o que as pessoas vão falar de você, se você é louco fazendo isso ou não. Você não vai se importar, porque você vai olhar para o Senhor. Você vai olhar para o grande, para o tamanho de Deus, quanto Deus é grande, quanto Deus é maravilhoso. Nesse dia eu venho com muito temor, Deus sabe falar o quanto a tua alma é preciosa. O quanto a tua alma é preciosa. Deus está recolhendo, Deus está recolhendo, Deus está recolhendo. Tem aqueles que estão tendo a graça de serem recebidos pelo Senhor na glória. E acabou a carreira aqui. Enquanto estiveram aqui, viveram para o Senhor, viveram a palavra de Deus em espírito e em verdade. E proclamaram a palavra de Deus da forma deles, da forma que ela foi ungida por Deus, da forma que ela foi escolhida por Deus. Ela proclamou a palavra e hoje a Senhora levou. E tem aqueles que, infelizmente, em meio às lutas da vida, não conseguiram carregar essa cruz. Não conseguiram, porque sozinhos nós não conseguimos mesmo. Sozinhos nós não conseguimos, é difícil. Você só consegue carregar a cruz se você pedir para Jesus andar contigo do teu lado. Senão, você não consegue. É difícil andar nessa vida no meio de pecadores, que todos somos. Pessoas que só sabem julgar. E esquecem que quando apontam o dedo, estão apontando 3 para eles mesmos. Que eles mesmos têm erros, têm pecados até piores, que só Deus sabe. Meu Deus, Deus ama tanto a tua vida. Deus ama tanto. Ele entregou o teu único filho dele. Você entregaria teu único filho? Será que você entregaria por pecadores? Por pessoas que não merecem o seu único filho? Não, você não entregaria. Só Deus faz isso. Só Jesus, só o Senhor faz isso. Vamos ler aqui em Salmos, em Amós, capítulo 9. Como estava fazendo essa leitura, tive muitos impedimentos, muitos, só Deus sabe. Mas eu entendo que tem impedimentos que o Senhor está batalhando no mundo espiritual. E tem data marcada. E o Senhor marcou hoje, dia 19/9. É uma data para o Senhor, muito especial hoje. Para vir esse último capítulo do livro de Amós. Então, vou abrir aí a Bíblia, Amós, capítulo 9. Vai falar aqui, visão da ruína do altar. Promessa de restauração.
É o tema que está aqui. Amós 9:1. Viu o Senhor que estava em pé sobre o altar e me disse: ferre o capitel e estremeçam os umbrais e faze tudo em pedaços sobre a cabeça de todos eles. E eu matarei a espada até o último. Versículo 2. Deles, o que fugir dentre eles não escapará, nem o que escapar dentre eles se salvará. Ainda que cavem até ao inferno, a minha mão os tirará dali. Aqui a mão do Senhor, aqui é o Senhor usando o Amós, usando o profeta Amós para falar aquele povo, né? E trazendo, como sempre falo, a palavra de Deus, ela é para os nossos dias, trazendo ela para os nossos dias, para hoje, para hoje. É muito sério que eu tô falando aqui, gente. Se você souber o quanto é sério o que Deus está falando aqui, você não ia ficar me criticando, você não ia ficar murmurando, essa aí. Você não sabe o quanto é sério que Deus está falando aqui. Então, se você quer ficar criticando, peça por favor, saia. Não assista. Você só assista se você tiver temor de Deus. Temor de Deus, porque é Deus, não é eu, é Deus. Continua. Versículo 3. E se esconderem no cume do Carmelo, buscá-lo-ei e dali os tirarei. E se ocultarem aos meus olhos no fundo do mar, ali darei ordem à serpente, e ela os morderá. Versículo 4. E se forem para o cativeiro, diante de seus inimigos, ali darei ordem à espada. Ali darei ordem à serpente e ela os morderá. E se forem para o cativeiro, diante dos seus inimigos, ali darei ordem à espada para que as mate, e os porei os meus olhos sobre eles, para mal e não para o bem. Versículo 5. Porque o Senhor dos exércitos é o que toca a terra, e ela se derrete, e todos os que habitam nela chorarão, e ela subirá toda como grande rio, e se submergirá como o Egito. Versículo 6. Ele é o que edifica as suas câmaras no céu, e a sua abobada fundou na terra. Deixa eu ver aqui, fundou. Só um minutinho. Versículo 6. Tô olhando a tradução aqui. Tô com duas Bíblias. A mesma. Versículo 6. Voltando. Ele é o que edifica as suas câmaras no céu, e a sua abobada fundou na terra. E o que chama as águas do mar, e as derrama sobre a terra. O Senhor é o seu nome. Versículo 7. Não sois vós para mim, ó filhos de Israel,
como os filhos dos etíopes. Diz o Senhor: não fiz eu subir Israel da terra do Egito? E os filisteus de Calfor, e os sírios de Quir. Aqui foi uma indagação, né? Tem uma interrogação ali no final. Deus falando que ele fez, né? O que Deus fez. Deus nos indagando. Tem tantas coisas que Deus já fez na tua vida. Tem tantas coisas que Deus já fez. E você ainda olha para as coisas de uma forma murmurando, de uma forma criticando aquilo que Deus tem para fazer. Versículo 8. Eis que os olhos do Senhor Jeová estão contra este reino pecador, e eu o destruirei de sobre a face da terra, mas não destruirei de toda a casa de Jacó, diz o Senhor. Versículo 9. Porque eis que darei ordem e sacudirei a casa de Israel entre todas as nações. Assim como se sacode o grão no crivo, sem que caia na terra um só grão. Versículo 10. Todos os pecadores do meu povo morrerão à espada, os quais dizem: não se avizinhará, nem nos encontrará o mal. Versículo 11. Naquele dia tornarei a levantar a tenda de Davi, que caiu, e taparei as suas aberturas. E tornarei a levantar as suas ruínas, e a edificarei como nos dias da antiguidade. Versículo 12. Para que possuam um restante de Edom e todas as nações que são chamadas pelo meu nome, diz o Senhor que faz estas coisas. Versículo 13. Eis que vem dias, preste atenção aí. Eis que vem dias, diz o Senhor, que o que lavra alcançará ao que cega, e o que pisa as uvas, ao que lança a semente, e os montes destilarão mosto, e todos os outeiros se derreterão. Versículo 14. E removerei o cativeiro do meu povo Israel, e reedificarão as cidades assoladas, e nelas habitarão, e plantarão vinhas, e beberão o seu vinho, e farão pomares, e lhes comerão o fruto. Versículo 15. E os plantarei na sua terra, e não serão mais arrancados da sua terra, que lhes dei, diz o Senhor teu Deus. Olha que lindo o Senhor. Ele, meu Deus, não tenho o que expressar. O quanto o Senhor é lindo, maravilhoso. A palavra dele mesmo nos fala. O quanto as obras, o quanto ele é maravilhoso. Eu não sei como tem gente que não consegue se render realmente à vontade do Senhor. Eu não entendo. Não entendo. E como fala aqui no tema, visão da ruína do altar e promessa de restauração. Ruína no altar, ruína no altar. Meu Deus, que pesado, Jesus, tem misericórdia de mim. O Senhor diz que altares estão
sujos. Altares estão em ruínas. Altares estão em pecado. Altares, altares, altares. Altares. Senhor, tem misericórdia desses altares, Pai. E o Senhor limpe esses altares. Que o Senhor varra esses altares. Que o Senhor passe a vassoura e tire tudo aquilo que está impuro em cima desses altares, Jesus. Tira, 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 Jesus. Tudo, tudo, tudo. E vai lá com o teu apá celestial. Cata cada pingo de sujeira, Senhor. Cata cada pinguinho de sujeira. Aonde o povo passa por cima. Eu vi, Deus mostrou em sonho. Meu Deus, Deus usou. Estou testificando aqui. Uma pessoa muito especial para mim. Deus usou em sonho para falar comigo. A minha mãe. Semanas atrás, o Senhor me deu esse sonho. Hoje ela varria a igreja. Ela varria. E no sonho eu não reconhecia a igreja. Eu não reconhecia aquela igreja. Deus me permitiu ver, não ver em que local, que igreja que era. Deus só me permitiu ver a sujeira e o povo passando. Era uma igreja grande. Era uma igreja grande. Espaçosa. E nos fundos. Ela estava ali varrendo. Minha mãe é falecida há 14 anos, uma serva de Deus, ungida do Senhor. Quem a conheceu sabe o quanto era uma mulher usada pela simplicidade dela. E Deus usou ela para me falar. Ela estava limpando, varrendo, e empilhou a sujeira ali, empilhou poeira ali. E foi procurar um apá. Aí ela falou, filha, olha aqui pra mãe, eu vou ver um apá. Aí eu fiquei, tipo, não perto, em cima da sujeira que ela catou, mas eu fiquei assim, próximo, de pé ali, olhando. E ela foi procurar esse apá. Aí eu lembrei aonde eu tinha visto o apá. Daí fui lá, peguei o apá e vim catar aquela sujeira. Aí ela peguei a vassoura, pegou a vassoura assim, e eu catando o apá e ela segurando a vassoura, né? E ela falando, meu Deus, tudo espalhado. Não fazia 1 minuto que ela tinha saído pra procurar o apá. A sujeira toda espalhada, porque o povo passava pra lá e pra cá, pra lá e pra cá. E o culto rolando, o culto acontecendo, pastor pregando, levitas cantando, Deus falando através dos seus profetas levitas escolhidos em cima daquele púlpito, em cima daquela igreja. E o povo despercebido, só ali dentro fazendo não sei o quê. O que tá fazendo ali? Me diz o que tá fazendo ali? O que? Se você vai agora, pra onde você vai, pelo amor de Deus? Eu falo isso com grande temor diante de Deus. Com grande temor diante de Deus. Porque eu não quero que Deus cobre de mim aquilo que Ele me falou. Eu não quero. Perdão. Mas eu não quero. Eu não quero pro inferno. Não, eu não. Eu amo meu Jesus. Eu não quero pro inferno. Eu zelo pela minha alma. Eu zelo. Se você não zela, se vocês não zelam, o problema é de vocês. Mas a minha parte eu tô fazendo. O que Deus me falou, eu não entendi.
Quando eu sonhei, eu acordei, eu contei pro meu esposo depois o sonho. Ele me falou, assim, da forma dele. Mas no momento eu não entendi que Deus queria que eu orasse pela igreja, pelas igrejas. Não é uma igreja específica, ele não me mostrou uma igreja específica. Ele não me mostrou uma igreja específica. Ele mostrou uma igreja grande. Isso quer dizer o quê? Igrejas, igreja do Senhor. Todos nós, todos nós, cada um de nós. Será que a gente está indo pro culto com um propósito? Ou será que a gente está indo só para bater um cartão, para falar pro pastor, pastor, eu aqui, de gravatinha, que bonitinho. Deus me perdoe, gente, mas é sério isso? Meu Deus. Aí o Senhor vem com essa palavra, o que o Senhor fala? O que o Senhor fala no início de Amós 9? O que Deus fala? O que o Senhor fala? Que ele vai estremecer os umbrais. Ele vai estremecer, porque a obra é dele. A obra é do Senhor. Deus é o eu sou. E todo pecado que tiver dentro da casa do Senhor, Deus vai estremecer. A cova, abertas, há covas, no plural, abertas. E pelo amor de Deus, que você não esteja numa dessas covas, não esqueja, se renda ao Senhor. Se renda em espírito, em verdade. Se renda. O Senhor fala aqui, ó, pulando. Depois você vai meditar com calma esse texto. Porque o Senhor tem pressa. O Senhor tem pressa. Você vai meditar. Assim que você terminar de assistir esse vídeo, você vai comer esse Amós 9. Você vai alimentar. Você vai esmiuçar. Eu só tô passando aquilo que Deus me mandou passar aqui. E no final, o que o Senhor fala? O que o Senhor fala? Que ele vai... O que ele vai fazer com os justos dele? Ele fala lá no capítulo 15. E no começo ele fala o quê? Ele vai estremecer as colunas. Ele vai sacudir, ele vai expulsar, ele vai libertar todo o pecado, ele vai arrancar todo o pecado, ele vai arrancar toda a sujeira, ele vai passar com a vassoura celestial dele, ele vai passar com a paz celestial dele, a palavra do Senhor, e vai catar toda a sujeira, ele vai catar toda a sujeira, porque ele, a obra é dele. Ele deu a vida do filho dele na cruz. Não foi em vão. Foi por uma igreja do Senhor, por uma igreja que Ele ama, por uma igreja que vai morar no céu, por uma igreja que não tem pecado, que não tá de aparência, que não tá preocupada com o que o homem vai achar, com o que o homem... se eu não for hoje, o que o homem vai falar de mim? Se eu não for hoje... Meu Deus, Deus sabe onde você tá. Deus sabe onde você se enfia. Perdão da palavra. Deus sabe aonde você vai quando ninguém vê. Quando nem tua esposa vê. Deus sabe aonde você tá indo. Deus sabe, Deus vê. Então se conserta. Porque o prumo de Deus tá passando. Tá passando. Livro de Amós inteiro, Deus falando. Israel se arrependam, Israel se arrependam, Israel se arrependam, Israel se arrependam. E cadê que Israel se arrepende? Não, Israel só quer ficar bonitinho, batendo ponto lá, com a Bíblia debaixo do braço. Aí uma alma vai visitar, uma alma vai lá, vê aquela andança toda, que o povo desapercebido, não para quieto no lugar, o visitante lá, sedento, e foi para a igreja procurando o quê? O quê? Desculpa,
gente, mas eu tenho que falar o que Deus me manda falar. O povo vai lá porque tá perecendo, passando por aflições, passando por problemas, porque o inimigo age, seta, para não deixar a pessoa ir à igreja. Uma batalha para a pessoa chegar na casa de oração. E quando a pessoa chega na casa de oração, o povo desapercebido não arruma o melhor lugar naquele visitante sentar. Não. Vamos deixar eles lá no último banco, porque eles ficam constrangidos de ficar na frente. Vamos deixar eles lá no último banco. Gente, o que é isso? Não é o que Deus quer. Deus quer o melhor. Deus quer que a igreja do Senhor vá e viva cada instante, que você já comece adorando ao Senhor em casa. Que você já comece, Senhor, hoje eu vou pra tua casa, hoje eu vou. Meu Deus, eu fico tão feliz quando eu posso, tá? Porque graças a Deus, louvo a Deus, porque Deus sabe das minhas necessidades. Quando eu tenho que trabalhar em horário de culto, eu fico trabalhando em pensamento, pensando, Senhor, queria estar lá. Senhor, mas o Senhor está aqui comigo. E várias vezes o Senhor trabalhou junto comigo, várias vezes o Senhor caminhou comigo no meu trabalho. E caminha para a glória do Senhor. E quando eu vou para a igreja, eu vou sedenta, fico quietinha na minha ali, pedindo, Senhor, recebe a minha adoração. Eu não preciso estar pulando, tá? Mostrando para todo mundo que eu tô aqui. Não preciso. Deus recebe a minha adoração. Eu chego na igreja, sento, Senhor, recebe a minha adoração. E assim, quando a minha líder manda a escala do trabalho, eu nem falo nada. Deixa Deus agir. Aí ela manda a escala, aí eu olho a escala, não tô, no dia de culto. Aí eu falo, Senhor, obrigado, o Senhor marcou pra mim ir pra igreja hoje. Glória a Deus. Sem eu falar nada pra minha líder. Isso que a minha líder nem... Acho que ela nem é da igreja, não sei direito. Mas assim, Deus usa ela como serva. Deus usa. Porque Deus usa pessoas para nos abençoar. Porque Ele sabe o desejo do nosso coração de estar na casa dele. Deus sabe. Então, a palavra pesada mesmo, meu Deus, que pesado, quem me conhece sabe que eu não falo nada, eu sou muito tímida, meu Deus, que batalha pra mim abrir a boca. E o Senhor veio com essa palavra pesada, o Senhor fala comigo, e me pega pela mão, vamos, porque você não se manda. É assim que Deus fala comigo. E eu louvo a Deus, porque Deus sabe de todas as coisas. Um dia eu não vou estar aqui pra falar isso pra você, se renda a Deus. Hoje eu não vou estar aqui, eu não sei quando. Pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser daqui a 10 anos, daqui a 20 anos. Podemos ser arrebatados agora, não sei. Mas o que o Senhor manda eu confrontar cada um é rendimento, conversão verdadeira. Porque o Senhor está mandando vidas, está confrontando muitas e muitas vidas. Muitas e muitas vidas, porque as almas estão gemendo lá fora, estão gemendo, precisando de uma comida, uma cesta básica. E às vezes a gente se nega. Não tenho, não posso, não isso, não aquilo. Por quê? Porque não é na nossa pele, né? É fácil. Não é a gente que tá passando fome. Não é a gente que tá passando frio, precisando de um casaco, precisando de uma coberta. É fácil. Para nós é fácil, mas para quem tá passando não é. Aí as almas gemem, choram, e o Senhor nos falou na palavra dele. E o Senhor vai falar isso quando nós chegarmos lá. Senti frio e não me vestisse, senti fome e não me alimentastes. Eu estive entre vocês e vocês não me acolheram.
Eu estive no meio de vocês e vocês se negaram a estender as mãos para mim. E vocês se negaram a fazer a vontade, a minha vontade, o meu querer. É isso que o Senhor fala, é isso que o Senhor nos confronta hoje. Chega de ficar desapercebido. Se você quer ir para a glória, se o teu nome realmente está no livro da vida, se você já se rendeu a Ele de corpo e alma, por favor, comece a cumprir essa palavra. Comece a viver Gálatas. Comece a viver a palavra de Deus, aquilo que o Senhor fala, que só entrarão na glória aqueles que estiverem ali, na linha. Aqueles que não estiverem nesse tempo que o Senhor falou profundamente no meu coração, com muito temor, como eu já falei aqui. Vão tentar se esconder por tudo quanto é lugar. Vão tentar se esconder, mas de Deus não se esconde. Deus vai lá no fundo do mar, se você for pro fundo do mar, para qualquer lugar que você queira se esconder. Você não vai conseguir, porque a mão do justo juiz vai usar, seja o que for para te pegar. Se você estiver lá no fundo do mar, ele pode usar uma serpente, ele pode usar uma baleia, como usou baleia para pegar Jonas naquele grande mar. Porque Jonas quis ficar quieto, quis se desviar do caminho que era para ele ir. E o que é que Deus fez? Deus usou a baleia. A baleia foi lá. Ah, é, Jonas? Você quer se desviar? Você não quer ir para onde eu quero que você vá? Então, vem aqui. E Jonas ficou ali, dentro daquela grande baleia, dias. Por quê? Desobedeceu. E se você não quer, pelo amor de Deus, a palavra de Deus é tão linda, tão maravilhosa, tão pura. O que Ele faz com nós quando nós obedecemos? Você viverá o melhor desta terra. O melhor desta terra. Tudo que você precisar, Deus vai agir na tua vida. Deus vai agir. Tudo que você precisar. Eu tenho vivido isso, tenho vivido por fé na presença do Senhor. Tenho vivido. O Senhor tem agido para a glória do Senhor, naquilo que Ele sabe que eu preciso. Tudo. O Senhor tem agido. Louva a Deus por isso. Louva a Deus. Né? Louva a Deus. Deus sabe de todas as coisas. Então, que neste dia nós venhamos realmente ser aquela igreja que o Senhor quer. Sabe aquela igreja pura que chega na igreja ali, se rende. Eu acredito que eu não conheci, né? Porque sou nova, entre aspas, 41 anos. Eu acredito que a igreja de antigamente, ela era mais atenta à voz do Senhor. Ela tinha mais reverência. Ela tinha mais decência no vestir, no chegar. Não se preocupava. Não se preocupava com vestes em épocas de festividade. Ah, pra que isso? Não, é essa igreja que o Senhor quer resgatar de volta. É essa igreja que o Senhor quer em nós. E nós venhamos nos alicerçar na palavra do Senhor e venhamos viver a palavra e venhamos buscar estar limpos, buscar estar ali, como o Senhor me mostrou naquele sonho, que Ele me mostrou a minha mãe, porque Ele sabia que ia me confrontar através dela. Porque, meu Deus, como eu amo minha mãe. No dia que ela faleceu, o Senhor foi no quarto do hospital. Senhor mesmo. Encheu o Espírito Santo ali.
minha mente. Daline Baus lá. Remove a minha pedra. Ressuscita-me. Aquele louvor da Daline Baus. O Espírito Santo colocou na minha mente aquele louvor. Eu tava devastada. Devastada que a minha mãe tinha morrido. Ela era tudo pra mim. Tudo, tudo, tudo. Eu não sabia viver sem ela. Não sei. Só Deus me conforta, porque eu sei que um dia eu vou encontrá-la de novo na glória. E aquele dia o Senhor me encheu com o Espírito Santo. Ali. Colocou aquele louvor. Colocou uma alegria do Espírito tão forte dentro de mim. Tão forte que eu ficava sorrindo. E a família não entendia por que eu tava sorrindo. Tava sorrindo porque eu tava com o Espírito do Senhor bradando dentro de mim, bradando, bradando. É como se eu estivesse ali, ó, comigo no colo, sabe? O pai me dando uma criança recém-nascida no braço, e a criança olha, sorri com aqueles olhos inocentes, desse jeito, desse jeito, desse jeito, sabe? O Senhor fez comigo naquele dia, no dia 9 de julho de 2011. Já fazem 14 anos. E por que eu conto isso? Porque Deus usou a imagem dela no sonho para me confrontar, para me mostrar o que está acontecendo com a igreja do Senhor. Nós somos a igreja. Eu também sou a igreja. Eu também me incluo nisso. Também me incluo. Que o Senhor quer que estejamos limpos, que limpemos o nosso templo, o nosso interior, limpemos o nosso coração e tiramos toda a impureza e passamos a vassoura ali e vamos lá com a pá, que é a palavra do Senhor Jesus, que é você lendo a palavra, você vai se fortalecendo, você vai se permanecer limpo. Então que você medite na palavra, que você busque se alimentar, porque pecadores nós somos mesmos, e essa palavra vem para nos confrontar, que o Senhor quer de nós rendição, que o Senhor quer de nós arrependimento de verdade, que a gente vá para a igreja, Senhor, eu tô aqui para te adorar, não importa com A, com B, com C, com D, não importa com nada, o que importa é que é o Senhor, e olha pro Senhor, e levante a mão pro Senhor. Oh, Deus, é isso que o Senhor quer de nós. Então, que nesse dia você venha aí, sair desse comodismo, sair desse disperso que você tá. Você tá tão disperso, tá tão longe. Parece que tá perto, parece que tá dentro, mas não tá, tá longe. Porque tá com o pensamento em outro lugar, porque tá vivendo duas vidas, tá ali, mas tá vivendo outra vida lá, ou tá com a tua mulher aqui e tá com outra mulher lá, ou tá com um homem aqui e tá com outro homem lá, que só Deus sabe o que passa no teu celular. Deus sabe de todas as coisas, e o que o Senhor quer de nós, de todos, não tô falando só pra igreja do Senhor, tô falando em geral. O Senhor quer rendição, que nós nos rendamos a Ele, porque Satanás está apavorado. Eu acho que eu cheguei a contar aqui na outra live do capítulo 8, eu estava andando com meu esposo na rua, eu escutei um inimigo falar na boca de uma mulher: parem de falar do arrebatamento. Por quê? Que ele quer que pare de falar. Por quê? Porque o fim dele tá próximo. Tá muito próximo. Muito. Ele tá desesperado, ele tá calando boca de escolhidos. Tá cegando vidas. Ele tá calando. Ele vê na tua vida um potencial. Você é uma escolhida do Senhor, você é uma levita do Senhor. Aí o que ele faz?
Ah, eu vou fazer ela ficar desanimada. Ela não vai mais cantar na igreja, ela não vai mais cantar em casa, ela não vai mais cantar no chuveiro. Eu vou colocar uma depressão nela, vou colocar uma ansiedade nela, vou colocar ela no fundo de uma cama, vou fazer ela ficar gripada e ela vai a desculpa, ela não vai pro ensaio, ela não vai fazer isso, não vai fazer aquilo, porque ela vai falar que ela tá gripada. O inimigo age, ele vê o teu potencial, ele vê o meu potencial e ele trama contra a nossa vida. Ele trama para nos tirar, para nos desviar da vontade dele, nos desviar daquilo que o Senhor tem para realizar. Quantas almas Deus quer alcançar através da tua vida? Quantas? Me diz. Você sabe? Não sabe? Você só vai saber aquele dia, quando você chegar lá. E o Senhor foi ler até o livro e falar: seja bem-vindo, servo, serva boa e fiel. Pensa ouvir isso do Senhor, que lindo. Seja bem-vinda, minha filha. Aquele dia eu mandei você ir lá levar uma cesta para aquela pessoa, você foi. Aquele dia você estava andando no centro, você deu a única moeda que você tinha na bolsa para aquela pessoa necessitada que estava pedindo moedinha ali na rua. E você falou: Senhor, eu queria ter mais para dar. E Deus sabe, Deus conhece teu coração. E Deus recebeu essa moeda com tanto amor. Essa moeda abençoou aquela pessoa que precisava. E esse alimento que você levou lá, tocado pelo Senhor, então Deus sabe como que você tá também. Deus te usou, Deus abençoou, Deus alegrou Deus saciou aquela fome. Pensa de você chegar diante do Senhor e falar: seja bem-vinda, minha filha, meu filho. Você fez isso. Era eu aquele dia. Pensa ouvir isso do Senhor. Aquele dia que eu bati na tua porta pedindo um alimento, pedindo uma roupa, pedindo um casaco. Filha, era eu. E você me vestiu. Pensa ouvir isso do Senhor, que lindo. Porque o Senhor se faz presente no nosso meio. Ele se faz presente no nosso meio para nos confrontar. Eu já tive várias experiências com o Senhor dessa forma. Várias. O Senhor já me pegou de várias formas. Louvo a Deus por Ele. Por Ele fazer isso comigo. Porque eu amo a presença do Senhor. Amo. E então, gente, vamos, por favor, não vamos entrar em contenda, não vamos ser o altar manchado, não vamos ser aquele altar que o Senhor não se agrada, porque a mão do Senhor vai pesar, vai pra cova, foi o que o Senhor falou. Vai pra cova aquele que tiver fazendo coisas. Uma grande colheita. Na verdade, essa cova que o Senhor falou, que nós já estamos vivendo nos últimos dias. O Senhor está vindo. E esse grande avivamento sobre os escolhidos, obedientes, fiéis do Senhor virá. Está vindo neste tempo. Um grande avivamento, um grande despertamento, dons espirituais. Você não sabe pregar, você não sabe falar, você se acha incapaz. E o Senhor vem com o dom da palavra para você. Tó, receba o dom da palavra. Porque você foi fiel. E é assim, nesse tempo, o Senhor virá com grandes. Meu Deus, que lindo, se você pudesse ver o quão grande as bênçãos que o Senhor tem para você fiel. E para você que não é fiel, o Senhor está de braços abertos para te receber e te falar: filha, vem, eu quero te dar um abraço, minha filha, meu filho, deixa eu te dar um abraço, deixa.
Eu te recebo, eu te amo, eu te justifico. Não importa o que você me fez, não importa. Não importa se você me negou, não importa se você falou que não me quer, não importa se você falou que não me aceita, não importa com isso, meu filho, minha filha, não importa, eu te amo. Eu te acolho, eu te faço carinho na cabeça. É assim que o Senhor te faz. É assim que o Senhor te faz. É assim que o Senhor te faz. É assim que o Senhor te quer nesse dia. O Senhor te ama tanto. Então, por favor, pensa. Se rende ao Senhor. Fala, Senhor, realmente, isso que a Cátia está falando é verdade. Eu não quero mais ver uma mentira. Eu não quero mais viver uma aparência. Eu não quero mais viver demonstrando uma coisa e não fazendo aquilo de coração. E por dentro só Deus sabe como que eu tô. E por dentro só Deus sabe como minhas mãos estão sujas. Então que você se renda hoje, agora, nesse instante. Porque a tua alma, o Senhor não, o Satanás não vai levar. Não vai. Eu falei pra Deus, Senhor não vai deixar. Não vai deixar. Satanás não vai levar. Não vai. Todo aquele que o Senhor mandar, que o Senhor me colocar, o Senhor quem vai fazer a obra, o Senhor não vai permitir que essa alma se perca. Não vai. E muitas almas, através da tua vida, o Senhor vai alcançar. Da tua vida, você mesmo pensando assim, ai, sou tão pequeno, não sei falar. Ah, no meu trabalho só tem pessoas que ficam de fofoca, isso, aquilo. E eu ali, quem sou eu no meio deles? Você é a luz no meio deles. Você é a luz que ilumina. Deus te colocou ali para iluminar, para demonstrar o exemplo de servos de Deus, para que eles vejam, falem. Você é diferente, sabia? O que você tem de diferente? Você é evangélica, né? Que igreja que você vai? Que você demonstre isso, que você seja a luz, que você não tenha medo de falar. Que você não tenha medo de demonstrar, que você convida esse teu amigo, essa tua amiga para um culto. Que você fale assim, ó, vai ter um culto lá domingo. Vamos lá na minha igreja, vamos lá conhecer a minha igreja. Depois a gente vai na pizzaria, depois a gente faz uma lanchonete. E aí Deus vai te usando para alcançar aquelas vidas ali. Se Deus te colocou ali, foi porque Ele tem um propósito. Se você tá no meio de pessoas que tem lábios impuros, e você tem um lábio puro que Deus te escolheu naquele lugar, então que você vá ali e pare de ficar de caindo na conversa, de ficar de fofoca. Não, que você pegue e seja referência, que você seja diferente, que você seja o canal de bênção naquele lugar, que você seja o canal de bênção naquele lugar. Né? Porque vem dias, como a palavra do Senhor, vem dias, versículo 3, em que a lavra alcançará o cega, e o que pisa as uvas ao lançar a semente. E os montes destilarão mosto, e todos os outeiros se derreterão. Esse dia está chegando, que o Senhor vem com o quê? Com a palavra dele, cumprindo, porque ele é o dono da igreja, ele tá tudo preparado lá, tudo. Ele só falta isso, só piscar de olhos para ele. Venham, meus filhos, esses que morreram hoje, que hoje nós estamos chorando por eles, que morreram em Cristo, serão ressuscitados. E o Senhor lá em cima vai falar, venham, meu povo, agora são vocês. O Senhor vai pegar e já vai puxar nós. A gente não vai nem... Você vai estar assim, em qualquer lugar. Você pode estar aí no teu trabalho. Pensa se você está aí no teu trabalho, nessa hora, falando mal do teu pastor, ou criticando o teu encarregado, criticando alguém, pecando. Que Deus tenha misericórdia, que não venha acontecer
Que não venha acontecer, que a gente venha estar assim. Que o Senhor não nos pegue desapercebidos, sabe? Que o Senhor nos pegue, que quando o Senhor voltar, nós realmente estejamos com as vestes brancas. Realmente estejamos em obediência. Realmente estejamos preparados. Porque se não estivermos, vamos ficar. E eu não vou ficar. Não mesmo. Deus, eu já falei pro Senhor, meu Deus, faz o que o Senhor quiser comigo, mas eu não vou ficar, não. Então, que hoje você se renda e realmente fale pro Senhor. Eu me humilho, me derramo, me rendo ao Senhor e eu vou fazer a vontade do Senhor em espírito e em verdade. Eu não vou mais para a igreja para estar ali batendo cartão pro pastor, mostrando para a líder que eu estou ali. Não. Você vai para a igreja para adorar o grande eu sou. Você vai para a igreja porque Deus te quer lá. Porque lá você vai receber alimento, porque lá é o teu hospital. E você, que não é evangélico, que ainda não aceitou o Senhor, você vai à igreja buscando o quê? Buscando o quê? Você vai à igreja buscando o melhor dessa terra, né? Você vai à igreja porque você precisa de uma palavra de alimento. Você precisa de um alimento espiritual para fortalecer a tua carne, a tua alma. E você vai receber, porque essa é a igreja do Senhor. Nesses dias, o Senhor fala, pode marcar aí, a partir de hoje, a partir do dia 19 de julho de 2025, virá sobre toda a igreja do Senhor. Toda. Não tô falando de placa aqui, não. Não tô falando de divisão aqui, não. Não tô falando de ministério tal, não. Tô falando da igreja que vai subir, da igreja que vai pra glória. Toda a igreja do Senhor. O Senhor vai usar todos aqueles que se renderem em espírito e em verdade. O Senhor irá usar a tua vida como canal de bênção, como tocha. Como, sabe aquelas tochas que caem ali do vulcão? Sai várias, para vários lugares ali. Pra cá, como se fosse uma chuva. Esguincho saindo assim. Da tua vida vai sair essas tochas. E vai alcançar outras e outras e outras, e essas outras vai alcançar outras e outras e outras, e assim vai se multiplicando. Deus vai te usar, Deus vai usar a igreja do Senhor nesses últimos dias na face da terra. Então, vamos lá, gente, vamos arregaçar as mangas e vamos viver essa palavra aqui, tá? Viver, pelo amor do Pai, vamos viver. Pelo amor de Deus, se você não quer ir pro Lago de Fogo, viva. Pare de ir só pra dizer que tá lá. Pare de querer criar contenda, de querer criar divisão, de querer criar outra praca. Pare. A única praca, a única é a palavra de Deus. A única é Jesus. Marca bem essa praca aí. Você que quer fazer outra. Meu Deus, é forte, Jesus. Você quer fazer outra? Marca aí o nome. J, justo. E, eterno. S, santo. U, de único. S, de Salvador. Jesus. Essa é praca. Para com isso, pelo amor de Deus. Para com isso. Se você não quer ir pro inferno, para com isso. Para com isso. A palavra do Senhor é única. Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por Ele. Chegou a hora da igreja do Senhor se unir. Pelo amor de Deus, gente. Para com isso. Para de criticar. Ah, porque aquela igreja tem parede preta.
Ah, porque aquela igreja é isso. Para com isso, meu Deus do céu. Arregaça as mangas, vai viver a obra, vai pregar a palavra. Eu fui alcançada pelo Senhor. Quando eu tinha 15 anos, eu cresci na igreja católica. A minha mãe, quando ela tinha 15 anos, só testemunhando para você ver como Deus não olha para a placa. Deus não olha para a placa. Para com isso, pelo amor de Deus. Quando a minha mãe tinha 15 anos, levaram ela para ser consagrada no centro espírita. Ela era uma menina, 15 anos, na mesa do centro espírita. Pensa, imagina aí. Quando vai descer os negócios ali, sabe o que acontece? Sabe o que o demo falou pro homem lá? Sabe o que ele falou? Não, essa daí a gente não pode tocar. Essa daí não pode, essa daí tem uma luz nela. A gente não pode tocar nela. Não, essa daí não. Por quê que Satanás rejeitou? Por quê? Porque ela era uma escolhida. Porque ela era uma escolhida desde o ventre da mãe dela. Ela não conhecia o verdadeiro evangelho, a Bíblia, a palavra do Senhor. Ela foi criada numa criança, numa norma. Mas a mão do Senhor estava sobre ela. Deus não deixou. Jesus, o Senhor, não deixou o inimigo pegar a alma dela ali. Não deixou. Eles iam consagrar ela para ela ser usada, sei lá, não entendo dessas religiões, hein? Meu Deus. Mas o inimigo rejeitou. O inimigo falou, essa eu não posso tocar. Essa tem uma luz, essa tem algo. Essa é dele. Essa é do grande. Essa eu não posso tocar. E o Senhor falou, o inimigo falou isso para eles ali, né? Pros chefes ali, pros servos dele ali. E o que aconteceu? Tiraram a minha mãe daquela mesa. O padrinho dela, que era o doutor Leocádio, sei lá como é o nome do homem, né? Pegou, levou ela para casa da mãe dela, da minha avó. Por quê? Ah, Jesus maravilhoso! Porque quando Deus te escolheu, o inimigo não vai te tocar. E não tem praca. Aí ela tinha 15 anos de idade, olha só. A gente foi para a igreja evangélica anos depois. A minha mãe era católica, eu me converti da igreja evangélica quando eu tinha 15 anos. E sei que quando ela faleceu, ela já tinha quase 60. Já fazia, não lembro de cabeça, mas já fazia anos que a gente estava na igreja evangélica quando ela faleceu. E Deus fez com que quando ela estava lá, por isso que eu digo, não tem praca, você que ainda tá frequentando lugares que adoram a outros deuses, saia. Deus tem um chamado na tua vida. Deus te quer para Ele. Deus te ama. Deus quer que você se renda a Ele. Ele escolheu você para algo tão lindo, tão puro, tão santo. E ali, voltando um pouco, né, que eu sei mais ou menos por cima do testemunho, ela voltou, né? Ela não foi consagrada, por quê? Por quê? A mão do Senhor estava sobre ela. E a minha avó, ela era católica. Minha mãe cresceu ali, naquela vivência, né? Mas a minha avó, ela sempre era uma pessoa assim muito boa. Tudo que ela ia fazer, ela orava. Ela faleceu quando eu tinha 10 anos de idade. E eu via a forma dela agir. Eu acompanhava. E quando ela morreu, foi a primeira vez que o Espírito Santo falou comigo. O Senhor me falou, o dia que a minha avó morreu, o Senhor me falou que era o único dia que eu estava vendo ela, que eu não ia mais ver ela. Ela estava indo passar os dias na casa da minha tia, em Guaratuba. Numa quarta-feira, eu lembro muito bem. Quando ela virou
o barranco que a gente morava nele, dos Valadares. O Espírito Santo me falou: é a última vez que você tá vendo a tua avó. Viva. E na mesma hora eu comecei a chorar, comecei a falar pro meu avô que eu queria minha avó, que eu queria minha avó, que eu queria ela, que eu queria ir pra Guaratuba. Daí ele: você acabou de tomar café com a tua avó, você acabou de ter comunhão com ela aqui. Eu disse: não, eu quero ir, eu quero ir, eu quero ir. E eles achavam que era uma criança esperneando, porque eu tinha 10 anos de idade. Eles achavam que era isso, mas não era. Era o Espírito Santo que tinha me falado que era o último dia que eu tava vendo ela. E ali o Senhor pegou, e 3 dias depois, foi numa quarta-feira, quinta, sexta e sábado, o Senhor levou. E quando foi no sábado, quando eu acordei, a primeira coisa, Espírito Santo, é hoje. O Espírito Santo me falou, é hoje, o dia que ela morreu. E assim, o que ela me ensinou, com uma simples de vida dela, temer a Deus. Tudo que ela fazia, ela orava, ela pedia para que Deus estivesse ali na frente, cuidando, agindo. Ela pegava um ônibus, ela orava pelo motorista, pedindo para que Deus guiasse a vida dele e desse livramento de todo acidente, de todo mal. E o que quero dizer com isso? Que o Senhor, Ele cuida. Não importa onde você tá. Não importa. Você é escolhido. A mão do Senhor está sobre você. E eu te digo, você vai chegar lá. Satanás, se você for lá de novo, eu acho que você não vai. Satanás vai falar: o que você está fazendo aqui? O que você fez? O que é isso? Você não pode ficar aqui. Por quê? Porque a luz de Deus está sobre você. E eu declaro nesta tarde, conversão, almas. É isso que o Senhor quer de nós. O Senhor não quer que ficamos brigando por placa de igreja. Não quer que ficamos criando um ministério aqui, ministério ali. Ministério isso, ministério daquilo. Gente, no céu não vai ter isso. Se você não quer adorar o verdadeiro aqui, você quer adorar o verdadeiro lá? Me diz. Lá a gente só vai adorar Ele. Ao único. Jesus, só Ele. Tu não vai adorar mais nada. Tu não vai adorar mais nada. Para com isso. Pelo amor de Deus. Começa a viver a Bíblia. Começa a viver a palavra. Começa a parar de criticar a igreja A, a igreja B. Pelo amor de Deus. O que é isso? E quando você fica criticando, Deus está abençoando aquele pastor lá que você está criticando. Deus está abençoando aquela líder lá que você está criticando, aquela levita que está lá, você está criticando. Quanto mais você apedreja ela, mais você apedreja ele. Ah, você quer apedrejar meu servo? Apedreja. Apedreja. Deus está colocando mais coroa na coroa dele. E você está perecendo. Você está colhendo maldição para a tua vida. Porque em vez de você abençoar o teu amigo do ministério, o teu irmão em Cristo, você está amaldiçoando. Para com isso, pelo amor de Deus. Vamos se render, gente. Vamos viver a palavra. O que o Senhor quer de nós é almas, é vidas. Vidas. É isso que nós vamos apresentar. O que você vai apresentar quando chegar diante do Senhor? O que você vai apresentar? Você vai chegar lá e vai falar: Aí Jesus vai falar para você: filho, o que você fez? O que você vai falar? Já é 2h30, daqui a pouco eu tenho que trabalhar, não tô nem entendendo horário. Então, que você venha se render ao Senhor em espírito e em verdade. Essa palavra é para confrontar? É para confrontar, meu Deus, que Deus me confrontou. O que Deus me passou na peneira aí, ó. E inimigo querendo calar minha boca. Mas ele não vai calar. Porque eu fiz um selo com o Senhor Jesus. Com o Senhor Jesus, o selo que eu fiz. Eu fiz uma aliança com Ele. Com Ele. A minha aliança é com o Senhor. E o Senhor é quem cuida da minha vida. E ai daquele que se levantar contra, porque é o Senhor.
Eu não tô fazendo nada disso, não tô falando nada disso aqui por mim. Não. Quem me conhece sabe que eu não sou de nada. Meu Deus, quem sou eu? Sou nada. Simples pó. Mas o Senhor vem e faz o que Ele quer, com quem Ele quer. E Ele quer, nesse tempo, ministrar e usar cada uma das nossas vidas. Que você seja uma bomba atômica, aonde você estiver, aonde Deus te colocou. Comece a dar exemplo. Você não quer ficar falando de Jesus para não parecer fanático, para ser fanática? Comece a dar exemplo, comece a agir como crente. Comece a agir, comece a dar exemplo de crente. Você vai ver como as pessoas do teu lado vão ser alcançadas. Vão ser alcançadas pelo Senhor. De verdade. Você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida, amém? Vamos orar então, porque hoje eu vou ter que trabalhar aqui um pouquinho. Senhor Jesus, Pai, eu te peço, Senhor, que o Senhor escreva, Senhor, nomes no livro da vida aqui, Pai. O Senhor sabe de cada vida, de cada coração que está rendido a Ti, Pai. Vidas que estavam na Tua casa, mas estavam longe da Tua presença. Vidas que estão na Tua casa, mas não estão realmente convertidas na presença do Senhor. Pai, vai agora, Senhor, escreve o nome deles no livro da vida. Escreve, Senhor, e levanta, Senhor, eles com autoridade, com graça. Dá, Senhor, aqueles dons que o Senhor tem preparado para cada um deles, que eles possam ser usados. Que todo levante, que todo diz que me diz, que toda mentira que Satanás está impregnando na mente deles venha cair por terra, em nome de Jesus, Pai, em Teu nome. A palavra é Tua. O Senhor é o dono da obra. O Senhor é o dono de cada um de nós, Pai. Então, que o Senhor venha se alegrar conosco. Que o Senhor venha receber cada vida nas Tuas mãos. Que venhamos apresentar a Ti como obreiros e obreiras aprovados pelo Senhor, Pai. Aprovados, Pai. Que diante de Ti o Senhor possa falar, Pai, o meu nome com alegria. Eu creio que o Senhor vai falar o meu nome com alegria. Eu creio, Senhor, que o Senhor vai falar o nome dessa pessoa aí com alegria naquele dia, Pai. Que o Senhor vai nos chamar muito em breve, que iremos nos encontrar com o nosso grande, com o Senhor, Pai, nos ares. Está muito perto, Pai. Eu te agradeço por isso. Eu anseio por isso, Senhor Jesus. O Senhor sabe o quanto eu anseio, meu Deus. Alcança, Pai, cada uma dessas vidas. Alcança, Senhor, a cada uma dessas almas que precisam estar rendidas a Ti para alcançar outras almas, Pai. Alcançar outras. O Senhor fala que você vai alcançar outras. Amém? Em nome de Jesus. Receba. Teu nome está escrito no livro da vida. Se você se derramou em espírito e em verdade, pode ter certeza. O inimigo tentou apagar, mas o Senhor escreveu com canetas de ouro e Ele zela pela tua vida. Então, por favor, vamos ficar firme e vamos viver o que a palavra do Senhor nos ensina. E finalizando aqui, no versículo 15, o que o Senhor vai fazer? Plantará na sua terra e não serão mais arrancados da sua terra, que lhes dei, diz o Senhor teu Deus. O Senhor vai fazer uma grande plantação. Tantas bênçãos que o Senhor vai agir na tua vida, porque você vai estar andando em fidelidade. O Senhor vai abençoar, o Senhor vai prover, o Senhor vai abrir portas aonde não tem, o Senhor vai curar aonde precisa de cura, o Senhor vai restaurar aonde precisa de restauração. O Senhor vai agir pela tua vida, amém? Receba em nome de Jesus essa palavra de coração. Só Deus sabe o quanto fui confrontada também por essa palavra. Não foi só com você. Eu fui confrontada primeiro. Deus me teve um particular comigo antes para ministrar na vida de vocês. Então, por favor, vamos estar firmes, porque Maranata, ora vem o Senhor Jesus.
Ele está voltando, amém? Quero encontrar com vocês lá, em nome de Jesus, amém? Deus abençoe a todos. Um ótimo dia. Tchau, tchau.